Poder iniciar a nossa semana na presença do nosso bondoso Deus. Quero desejar boas-vindas àqueles queridos amigos que estão conosco hoje, pela manhã, nos conhecendo. Fiquem à vontade, prazer tê-los em nosso meio. Quero orar por você, pela sua vida, pelas nossas famílias. Estamos estudando no mês de maio sobre criação de filhos, e essa é uma tarefa que não é uma fórmula matemática. Seria muito fácil e muito melhor para a nossa comodidade se a gente falasse tal coisa e houvesse essa reação no sentido daquilo que nós orientamos, mas nem sempre é assim que funciona. E então precisamos nos debruçar na palavra de Deus, aprender a respeito daquilo que Deus nos ensina sobre esse assunto e aplicá-lo dia a dia em nossa vida, em nossa família, em nosso lar. E eu quero convidar você a fechar comigo os seus olhos, inclinar na sua cabeça. Nós vamos orar, agradecendo a Deus esse tempo juntos. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem permitido com que a Tua igreja estude, e de uma maneira muito especial, tudo aquilo que o Senhor tem nos ajudado a aprender ao longo desse mês em relação à criação de filhos. Senhor, como é às vezes cansativo, na verdade exaustivo, mas também compensador, vermos filhos crescendo segundo o Teu querer, a Tua imagem, conforme a Tua vontade. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria a todos nós que somos pais, mães, avós, tios, todos nós que em alguma medida exercemos influência, liderança, autoridade sobre a vida dos nossos pequeninos. Que o Senhor nos dê sabedoria para fazermos esses atos, para praticarmos esses atos de acordo com o Teu querer, e assim nossos filhos, netos, sobrinhos, enfim, possam crescer Te amando e Te servindo. Senhor, por favor, nos ajude a percebermos efetivamente a preocupação que o Senhor tem com a criação dos nossos filhos. E a partir da Tua palavra, observarmos os princípios, as orientações que o Senhor nos deixou registrado nela, para aplicarmos no nosso dia a dia. Senhor, não é uma tarefa, como já disse, simples, fácil, mas pedimos a Ti toda a sabedoria, habilidade, paciência, destreza, para que a gente possa cumprir o nosso papel da melhor forma possível. Eu peço isso não apenas por mim e minha família, mas por cada família aqui representada, pelas famílias da Tua igreja. Peço isso pelas famílias, ó Deus, a quem o Senhor ama e deseja ver frutos em seus respectivos lares. Eu Te peço por um bom tempo de estudo agora na manhã de hoje, que o Senhor nos ensine em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, depois de dedicarmos basicamente 2 domingos juntos aqui, olhando para o desafio de correntes ideológicas aí que nos alcançam com uma ideologia de gênero, e se você não ouviu, porque não pôde estar aqui semana passada, nem a retrasada, eu peço que você entre lá no nosso site e acesse o nosso áudio, acesse os slides que está disponível lá para você, sem custo nenhum, para que você possa se municiar dessas informações bíblicas e assim utilizar no seu lar, utilizar na sua família. Muito bem. Eu gostaria de pedir a sua participação nessa pergunta aí que eu estou projetando para você. Certamente você que é pai, você que é mãe, independentemente da fase que seu filho se encontra, normalmente, quando eles são menores, são bebezinhos ou criancinhas ainda,
É muito comum que algum comando que você dê, você oriente, ele não dê o retorno esperado, né? Com isso eu quero dizer aquelas crianças que se jogam no chão do mercado, começa a espernear e gritar, "Ah!" E aí você sai de perto e fala, quem é a mãe ou o pai dessa criança? Já presenciaram isso? Deixa eu dizer para vocês, eu já vivi isso. E quão vergonhoso e humilhante é esse negócio. A gente está indo na padaria lá, e aí o teu filho fala assim, pai, eu quero um Kinder Ovo. Aí você vai olhar o Kinder Ovo, é um rim teu, né? Que você fala, não, filho, não dá para pegar e vender meu rim agora. Aí ele se joga no chão, e bate assim o pé. Não foi bem isso que aconteceu comigo, mas já presenciei situações muito semelhantes, inclusive na criação dos meus filhos. Especialmente, eu não vou falar o nome por uma questão de ética, mas o menino da casa. O menino foi terrível, né? Quando eu estava menorzinho. E a questão é, esse é o dilema ético que a gente tem que lidar. O que nós devemos fazer quando os nossos filhos não correspondem às nossas expectativas? E eles reagem exatamente dessa maneira como estou falando. Se jogando, gritando, chamando a atenção, te constrangendo. Como você reage? E aqui eu queria a sua participação. O que você, se você não quer falar da sua experiência, tudo bem, mas você já presenciou isso em algum lugar com outras famílias. O que normalmente acontece na sequência? Me ajudem aí a construir uma resposta natural a esses eventos. Oi, Roberval? Pode falar. Pega ele com todo carinho, de preferência pela orelha, assim. Levanta 2 metros de altura, né, assim? Pega ele com todo carinho. Mais alguma outra sugestão, Sônia? O meu filho uma vez começou a fazer uma birra porque ele queria colocar o cinto. E aí eu mandava ele pôr, ele tirava. Eu estava começando a dirigir, assim, nós andamos um trajeto desse jeito. Eu colocava, ele tirava. Chegou uma hora eu parei o carro, desci, fui dar uns tapas nele. Passou uma pessoa e falou assim, ai, que mãe. A gente ainda tem que ouvir isso, né? Vocês ouviram aí atrás? A Sônia falou que uma vez, o filho dela, quando pequeno ainda, não queria colocar o cinto, né, na cadeirinha lá no carro, e ficou chorando, chorando, chorando. Agora, Sônia, essa experiência, eu vivenciei isso terrivelmente também. Meu moleque ficou 50 minutos chorando, gritando, buzinando no meu ouvido, daqui a São Paulo. E tinha momentos que eu falava assim para a Glaucia, Glaucia, eu não aguento mais, estou ficando com a cabeça estourando. Mas por quê? Queria sair da cadeirinha. Hoje não, já cresceu, já é menos pior, mas já resolveu um pouco mais, né? Mas quando era bebezinho, nossa, terrível. Giovana também. Opa, falei, né? Terrível. E chega um momento que você está cansado, exaurido. Você não quer mais ouvir um berro de criança. E aí quando você vai disciplinar ele, né? E a gente tem que ter esse cuidado, porque aí a gente acaba se excedendo também na disciplina, né? Aí, então, você ainda ouve uma coisa dessa. Ai, que mãe, que pai, ai, vou denunciar, coisa do gênero, né? Mas alguma outra experiência que alguém vivenciou, presenciou e gostaria de compartilhar? Irmã Eunice. Aham. Certo. Certo.
Aí funcionava uma beleza, né? Preventivamente. Agora, irmãos, veja, quando nós somos contrariados, e fica talvez no nível entre nós e nossos filhos, é uma coisa. Quando nós somos contrariados e fica num ambiente público, em que todo mundo está presenciando, aí é outra coisa. Normalmente, o que acontece? A fisionomia do pai se transforma, ou da mãe, né? O nariz dilata, parece um touro, os olhos ficam vermelhos assim, ó. A cara já fulmina a criança de longe, assim, ela olha, já sabe o que vai esperar. Ameaças, gritos, o tom de voz aumenta com a criança, assim, significativamente. Rony, né? Que já acorda assim, já olha, arregala o olho, já sabe o que vai vir pela frente. Nós normalmente perdemos a paciência, nos excedemos. E aí, quando eu estava estudando e preparando essa aula de hoje, eu fiquei tentando lembrar de algumas frases que eu ouvi quando eu era criança. Ouvi várias, mas eu lembrei de algumas. Olha que interessante. Minha mãe algumas vezes disse o seguinte: mesmo que seja a última coisa que eu faça nessa vida, eles vão aprender a me respeitar. Minha mãe falava isso para mim. Nem que eu morra, mas eu quebro o dente deles. Ameaça. Uma outra que minha mãe falou, eu lembro isso quando foi numa questão da escola, teve um conselho de classe, e hoje não sei se mais tem conselho de classe, né? Mas na minha época tinha, e quando eu aprontava, o professor ia lá e fazia o relatório para os pais, minha mãe botava assim, ó, eu nem estava, né? Eu ficava em casa, ela ia para a escola lá, e minha mãe vinha falando, e às vezes eu estava no quarto, ouvia ela falando com meu pai: quando eu pegar ele nunca mais vai querer fazer isso de novo. Eu lembro, e eu anotei aqui, como um exemplo do que minha mãe falava para mim. Outra frase: eu vou disciplinar os meus filhos, custe o que custar, nem que eu tenha que quebrá-los todinho. Eu sei que alguém falou assim, nossa, né? Mas você também passou por isso na sua infância, eu tenho certeza. Porque o que a gente cria hoje, oferece de criação hoje, é totalmente diferente do que nós recebemos. Ou eu estou mentindo? Normalmente era uma criação, que a gente brinca hoje, criação raiz, não é Nutella, né? Era uma criação mesmo bem firme. Disciplina bíblica, minha mãe nunca ouviu falar essa expressão. Ela veio ouvir falar agora como vó. Minha mãe falava bater. Eu vou te arrebentar. Eu vou te quebrar todinho. Minha mãe usava essas expressões. Agora, perceba o que eu vou dizer para os irmãos. E aqui eu quero deixar isso bem claro. Não é que os nossos pais, os meus e os seus, fizeram essas coisas porque não nos amaram. Não é porque não nos amava. Eles nos amavam, e muito. E era por isso mesmo que eles fizeram isso. Eles fizeram essas coisas porque eles não compreenderam qual era o seu papel descrito pelas Escrituras. Esse era o problema. Eles nos amavam, mas faziam as coisas erradas por ignorância, por falta de conhecer o que a Bíblia falava, que era o meu e o seu papel enquanto pai. E é nesse sentido que a gente quer trabalhar aqui hoje com os irmãos, sobre uma compreensão adequada e bíblica sobre qual é o papel dos pais na criação dos filhos. Qual é o meu papel e o seu papel? Porque quando nós ameaçamos,
quando nós promovemos medos nos nossos filhos, quando nós recompensamos, quando nós levamos a culpa ou a vergonha deles ou coisa do gênero, nós estamos usando de mecanismos humanos para constranger, para inibir, mas nós não vamos alcançar o coração deles dessa maneira. Aliás, Deus não nos chamou, a mim e a você como pai, como mãe, Deus não nos deu a capacidade de alcançar o coração deles. Deus nos chamou para sermos participantes desse processo no qual Ele alcança o coração dos nossos filhos. Eu não consigo alcançar o coração dos meus filhos. Ele é o único capaz de alcançar. E por que nossos pais falharam conosco? Porque eles acharam, assim como muitas vezes nós achamos, que nós, utilizando, lançando mão desses recursos, nós somos capazes de chegar ao coração dos nossos filhos. E nós não somos capazes. O que Deus nos chamou para fazer, o que Deus nos chamou para sermos, é instrumentos em todo esse processo em que Ele é o único capaz de promover mudança e transformação. Ok? Então, diante dessa perspectiva, eu queria olhar com vocês esse nosso papel. O papel do pai, o papel da mãe. Porque se a gente não tiver isso claro na nossa mente, no nosso coração, nós vamos fazer, presta atenção no que eu vou dizer, nós vamos fazer aquilo que não nos compete fazer e deixar de fazer aquilo que é vital e pertence a nós fazermos. E aí a gente compromete todo o processo de criação. Então, mais uma vez, presta atenção. Nós precisamos compreender biblicamente qual é o nosso papel enquanto pais na criação dos nossos filhos, para que a gente não venha fazer com eles aquilo que não pertence a nós fazermos, e, em contrapartida, deixarmos de fazer aquilo que pertence a nós fazermos. Então, veja aí comigo algumas verdades. Primeira delas, reconheça a sua incapacidade de promover transformação na vida dos seus filhos. Você não é capaz de tomar decisão por eles, você não é capaz de transformá-lo, você não é capaz de fazê-los mudar de pensamento, de ações, de intenções ou coisas do gênero. Você pode até, por meio da ameaça, do constrangimento, ou de outros mecanismos como recompensa, culpa, vergonha, inibir determinados comportamentos temporariamente. É um mecanismo de controle externo. Mas você não será capaz de alcançar o coração dele dessa maneira. E aí eu quero pedir a sua ajuda para a gente ler alguns textos que nos mostram exatamente isso. Então, abra lá comigo, e eu vou pedir que alguém leia para nós aí, o Evangelho de João, capítulo 15, versos 3 a 5. Quem pode ler para nós? Por favor, Sônia. Só lembrando que esse discurso em João capítulo 15 é o da videira, que nada tem a ver diretamente com criação de filhos, ok? Contudo, a mensagem é extremamente aplicável também na criação de filhos, porque é uma relação entre Cristo e os atos dos seus discípulos, e aí a gente percebe que qualquer ação sem estar ligada a Cristo, que é o único que pode promover mudança, é uma ação fadada ao fracasso. Então vamos ler aí, preste atenção nessa passagem. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim.
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, nós não podemos fazer absolutamente nada em termos de transformação. E queridos, olhem para mim, prestem atenção no que eu estou dizendo, que isso aqui é extremamente importante. Você acha que está mudando o seu filho quando você o ameaça, quando você o pune, quando você o constrange. Só que Jesus está dizendo lá, registrado em João capítulo 15, que sem Cristo, nenhuma transformação será efetiva. Tudo que você fará com ele, nesses moldes, irá apenas modelar exteriormente os atos, os comportamentos dele. Mas a questão é muito mais profunda. A questão é alcançar o coração dos nossos filhos. E o único que é capaz de alcançar e promover profundas transformações é Cristo. Ele é a videira, nós somos apenas o ramo. E se você cortar o ramo e estiver desvinculado da videira, acabou. E o que é exatamente que acontece quando nós estamos em um ambiente público, por exemplo, e somos contrariados pelo nosso filho, ele nos leva à vergonha? É agir como ramo fora do tronco. É promover uma justiça própria. É querer uma espécie de vingança pelo constrangimento que, como pai, como mãe, às vezes a gente passa no ambiente público. E nesse aspecto, irmão e irmã, eu peço que você entenda que elevar o tom de voz, gritar com os seus filhos, meter a mão na cara ou na boca dele por uma palavra infeliz, uma resposta que ele tenha dado a você, ou fazer qualquer tipo de ameaça que gere constrangimento, isso tudo é mecanismo humano de controle externo. Você não alcança o coração do seu filho. E eu quero lembrar você de que, antes de tudo, para que a gente possa desempenhar corretamente o nosso papel diante dos nossos filhos, nós precisamos reconhecer a nossa falência, a nossa incapacidade, o nosso fracasso. Quando o seu filho, se isso acontecer um dia, na sua experiência, te causar vergonha, você não tem que sentir constrangimento pelo que ele fez, você tem que sentir tristeza por ele não estar entendendo que o que ele está fazendo desagrada a Deus. Você não tem que se preocupar com a sua imagem, com aquilo que os outros vão pensar de você. Esse não é o seu compromisso. Seu compromisso é: gente, eu já falei isso com meu filho algumas vezes, ele ainda não entendeu. Senhor, me ajuda nesse processo. Esse é um caminho. O outro caminho: moleque, tu vai ver o que eu vou fazer quando chegar em casa, eu vou te arrebentar. Esse é o caminho da justiça própria. Esse é o caminho em que eu quero zelar pelo meu nome, Roni, e não pela glória de Deus no meu lar. Entende como é diferente? É uma bifurcação. Você saiu de casa e você está andando nessa estrada única. Você chegou no shopping, na praça de alimentação, e aí você vai colocar o seu bebê ou sua criança no cadeirão para almoçar. E aí começa. Aí abriu agora a bifurcação. Qual caminho você vai trilhar? Você tem um caminho de defender a sua imagem, ameaçando, constrangendo, oferecendo recompensa, levando a culpa, a vergonha, o que for, ou o caminho de: Senhor, de dependência. Senhor, eu não consigo alcançar o coração dele, é só o Senhor que é capaz de fazer isso. É só o Senhor. Por favor, promove essa mudança. Olha um outro texto aí interessante.
Abra lá, desculpa. Filipenses capítulo 2, verso 13. Quem pode ler aí para nós essa passagem? Irmã Débora, por favor. Filipenses 2, 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem é capaz, o único capaz de efetuar no coração do homem transformação? Deus. A gente sabe porque o Evangelho de João diz que o único que é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Você acha que ameaçando o seu filho, gritando com ele, ou, sei lá, usando de outros mecanismos de recompensa, cala a boca que se você ficar quietinho eu vou te dar tal coisa, você vai alcançar o coração dele? Você não vai alcançar o coração dele. Lamento lhe dizer, mas o máximo que você vai fazer é exercer um controle do comportamento externo do seu filho. E o pior, você vai criar ele nessa filosofia de vida. E quando ele atingir a adolescência para a juventude, ele vai ter que tomar decisões sozinho, por si mesmo. E vai tomar decisões contrárias à vontade de Deus. E aí você vai dizer assim, pastor, eu utilizei Provérbios 22:6, dizendo, eu ensinei meu filho a crescer no caminho do Senhor, para ele não se desviar. E por que ele está se desviando? Eu vou dizer, porque você mascarou a vida inteira, o problema do seu filho. Você não tratou, você mascarou o problema dele, não trabalhou o coração dele. Johnny, passa aí, por favor. Pastor, então, nesse caso o exemplo do shopping, né? Que a gente sempre vê isso acontecer, e até às vezes com a gente também. Se eu entendi bem, ao contrário de pegar e chantagear, fazer alguma coisa ali para amenizar, eu tenho que orar naquele momento, de forma prática? Você deve repreender a atitude errada do seu filho. Não estou dizendo que a gente não tem que disciplinar, não tem que fazer nada disso, não estou dizendo isso. Você pode e deve fazer isso, ser firme com isso. Agora, você não pode, ao fazer isso, ser motivado por um sentimento de justiça própria, por causa da sua imagem perante os outros. Você tem que fazer isso na dependência de Deus, dizendo, Senhor, me ajude agora, na hora que eu tenho de admoestar, exortar, repreender o meu filho, a fazer isso de uma forma que o teu Espírito convença ele de que o que ele está fazendo é errado. E não de uma forma em que eu imponha a ele a minha vontade. Porque aí eu vou fazer o meu filho crescer temendo o pai e não tendo qualquer relação com Deus. Ele vai crescer achando assim, eu não vou fazer isso, porque senão meu pai vai me bater. E a preocupação dele não pode ser essa. A preocupação do nosso filho tem que ser, eu não devo fazer isso porque eu vou desagradar a Deus e desonrar o meu pai, que é a autoridade que ele constituiu sobre mim. Agora, é fácil, Johnny? Não é fácil. É um processo que muitas vezes Deus utiliza, inclusive esse mecanismo de vergonha que a gente, pai, passa em ambiente público, não é só para trabalhar o coração dos nossos filhos, é para trabalhar o coração de quem? Nós, pais, também. E às vezes eu me deparo com a Glaucia em situações que eu falo assim, nossa, parece que Deus trabalha mais a nossa vida do que a deles. Então, o que eu te diria, Johnny, é, se você está irado, agora, em primeiro lugar, não é o momento de você exortar o seu filho, porque é muito possível que você vá se exceder com ele. E a nossa disciplina tem que apontar para a cruz, para a graça, para o temor a Deus, é nesse sentido. Então, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você e eu devemos abrir mão da disciplina, a gente precisa exercer ela, mas nos moldes que Deus quer que façamos, sem a motivação de um sentimento de punição, justiça própria,
na dependência dele, comunicando a palavra dele. Olha, filho, Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos ou os insensatos a desprezam. Papai não já falou para você que você não pode fazer isso? A criança para, está gritando, você pega assim o queixinho dela assim, ó, cola próximo o seu rostinho e fala assim, ó, papai não já falou que não é para fazer isso? Ela vai se acalmar, ela vai parar, vai diminuir a velocidade. Você está agindo como insensato, peça perdão a Deus. Agora você, cala a boca, quem manda aqui sou eu, você vai entender que a autoridade sou eu aqui, quem manda sou eu. Você não vai estar de forma alguma ajudando essa criança, esse filho, independente da idade, a se relacionar com Deus. Agora, é claro, Johnny, que depende muito do momento também, a faixa etária da criança. Uma coisa é um bebezinho de meses, outra coisa é uma criança de 7 anos, né, enfim, que você pode estar lidando. E aí, para cada momento de vida dessa criança, você tem que saber a maneira melhor de comunicar a ela. Em suma, o que a gente precisa perceber e compreender enquanto pais é que o nosso papel é de reconhecer que nós não podemos transformar o coração dos nossos filhos e que todas as vezes que agimos dessa maneira impulsiva, instintiva, vingativa, nós estamos fazendo um papel que não pertence a nós. E o papel que pertence a nós fazermos, nós estamos deixando de cumprir. Entende como a coisa é sutil? Uma substitui a outra. Então, se eu estou na bifurcação e opto pelo senso de justiça própria, eu deixo de fazer aquilo que Deus exige de mim, que é exortá-lo, criá-lo na demonstração do Senhor, inculcando a palavra de Deus, o temor a Deus. Tem famílias que sequer se preocupam, no momento de disciplinar seu filho, em levá-lo a pedir perdão a Deus. E aí a criança cresce apenas entendendo que o temor que ela deve nutrir é apenas pelo pai, enquanto deve ser também pelo pai, mas sobretudo a quem? A Deus. Então, ora, vem cá, o que você fez? Eu desobedeci. Então, você desagradou a quem? A Deus e ao papai. Então, peça perdão a eles dois. Vamos orar? Vamos orar. Faça isso no ambiente reservado. Preserve o seu filho, ainda que ele não o tenha preservado. Né, ele esperneou, você foi lá fazer compra, seu marido está no trabalho, seu filho tem 2 anos, já você vai no mercado com um carrinho. Aí você está lá pegando lá da prateleira, os tratos de tomate, o arroz. De repente, seu filho vem com o Kinder Ovo, vai. E aí você vira e fala assim, não, devolve lá. Não devolve! E pula. E parece que é um furacão. Vem assim, ó, na prateleira, derrubando tudo. Você vai dizer o que para essa criança? Aí vem o gerente do mercado, tudo bem, senhora? Precisa de ajuda? Aí você vai virar para aquele gerente e vai dizer assim, olha, meu senhor, desculpa aí, porque meu filho tem TDAH. É isso que você vai falar para ele? Claro que não. Você vai pegar o seu filho, né? E você vai chamar e vai baixar, vai ficar à altura dele. Fala assim, cara, a gente vai conversar. Você sabe o que você fez. Não sabe? Ele sabe. Ele vai ser cínico, sonso, dissimulado. Ele vai falar assim, não, o que eu fiz? Eu quero o Kinder Ovo. Então, você vai receber sua surpresa em casa. Cadê o microfone? Mas ficou claro, Johnny? Ficou? Então tá bom. Deixa eu passar aqui para minha irmã. Pois não, querida. Na minha situação, eu estou com uma de 13 anos. 13? Já está na adolescência, né? Na pré-adolescência, conforme ela diz, né? Na pré-adolescência. Além de tudo, ela tem uma deficiência intelectual, leve, mas tem. E o que fazer, mesmo a gente
tomando todas essas precauções, né? Primeiro explicando, falando a quem ela deve temer, o porquê de não fazer determinadas coisas, que aquilo vai ter uma consequência e tudo mais. O que fazer com a influência do meio externo? A influência da colega, dos colegas, principalmente ela, né? Que está agora conhecendo essa parte social, né? Ela convive no meio social bom, graças a Deus, mas mesmo assim, né? Tudo que o colega fala é o certo. Na hora que eu vou falar alguma coisa, né? Para ela, não é bem assim. Não, mas minha amiga disse que é assim. E é assim, e acabou. Então, o que fazer? Porque eu já tentei pedir a Deus, né? Já pedi, já falei, já conversei com ela, tudo, mas mesmo assim existem os embates. Sim. Estão se transformando em embates, que eu percebo, cada vez mais constantes. Certo. Não sei se é uma questão de querer realmente bater de frente e estar numa idade de querer medir forças, né? Que o adolescente tem bem isso, né? De medir forças, você não sabe nada, eu sei. Mas o que fazer? Boa pergunta, minha irmã. Vou lembrar a igreja a respeito daquilo que eu mencionei na abertura da aula de hoje. Criar filhos não é uma ciência exata. E vira e mexe, eu tenho que lembrar isso para mim, falar para o meu coração, ajudar minha esposa e falar para o coração dela isso também. Veja, não é dizer assim, 1 mais 1 é 2. São seres humanos. Criar filho é uma ciência humana. É algo complexo. Então, o que eu diria para a irmã é assim, nos momentos que a irmã puder nutrir, cultivar no seu lar um tempo devocional com a sua filha, isso é essencial. E aí, como que eu diria para orientar a esse tempo devocional que diariamente a irmã pode ter com a sua filha? Olhando textos como Efésios 6, de 1 a 3, a própria Deuteronômio 6, os 10 mandamentos, quando fala para honrar pai e mãe, e mostrar assim, tá vendo o que a Bíblia fala que o pai e a mãe é? Deixa ela completar, deixa ela completar, força isso, provoca ela. Aí, depois que ela falar autoridade, você diz assim, o que para você é autoridade? Deixa ela falar, você vai construir esse argumento com ela. Ela vai dizer, aquela pessoa que está por cima, ela vai falar na linguagem dela, aquela pessoa que manda. Quem é essa pessoa que a Bíblia está dizendo que está sobre você? Sua mãe. Então, vamos lá. Ótimo, ficou claro isso? Ficou. Então, vamos lá. Entre a palavra dos seus amigos e da sua mãe, a quem que você tem que se submeter? A Bíblia está dizendo que são seus pais ou são seus amigos? São meus pais. Então, fica com o que eu estou te dizendo. É instrução. Nosso papel é instruir. Ela vai ter que tomar as decisões dela na vida dela. Mas nunca por falta de instrução ou desconhecimento, ou omissão e negligência da nossa parte enquanto pais. Então, eu diria para a irmã caminhar sempre com ela, numa caminhada de amizade, num vínculo de confiança, num vínculo de instrução, olhando a palavra de Deus em assuntos sensíveis e que ela está lidando nesse momento de vida com ela, com a senhora, dizendo sobre o que as amigas pensam, diferente do que a senhora está dizendo. Olha para textos de Paulo em 1 Coríntios, dizendo, as más conversações corrompem os bons costumes, cuidado com a influência externa. Agora, eu diria ainda uma coisa a mais para a irmã. O maior problema, o inimigo, não está lá fora, está aqui dentro dela. E esse problema a gente não consegue tocar. A gente foi chamado como pai para participar, para sermos colaboradores de Deus, ou instrumentos dele nesse processo de alcançar o coração da sua filha e do meu filho. Né? Então, o que a gente tem que fazer sempre? Reconhecer a nossa falência, a nossa incapacidade, depender de Deus e dizer, Senhor, mostra para minha filha, convence ela, porque a minha filha está entendendo que a amiga diz que legal é
participar do show de fulano de tal, fazer tal coisa. E aí eu vou falar para ela, à luz da tua palavra, o que a Bíblia fala sobre isso. E ela está lutando no coração dela. E isso é bom. Isso é bom. Isso mostra que ela tem um desejo corrupto, que diante da vontade de Deus, ela está reagindo e ela está tentando responder em obediência. E nós somos assim também, ou não? São só os nossos filhos. Nós também somos assim. Então, a nossa oração é: Senhor, habilite, capacite, dê força e graça à minha filha para que ela obedeça ao Senhor. E sempre conversando essas coisas com ela e com os seus filhos como um todo, né? Esse é o nosso papel. Haverá momentos em que ela vai optar pela obediência a Cristo? Haverá, e ótimo, glória a Deus por isso. Haverá momentos em que ela vai desobedecer? Sim, porque nós também, adultos e pais, também fazemos isso. E aí o que compete fazer nesse momento? Chamá-la ao arrependimento. Você errou. Você deu ouvido a ela quando você deveria entender que a autoridade sobre você sou eu e eu coloquei isso para a sua vida. Você entende que você errou? Eu entendo. O que você deve fazer agora? Pedir perdão. Vou pedir perdão a Deus, vou pedir perdão à senhora, vou reparar danos caso haja, eu vou reconstruir esse cenário que eu comprometi. Então, é um processo. Então, não é fácil, minha irmã. Não é fácil, Johnny, não é fácil, minha irmã, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém, mas é compensador. Por isso que a Bíblia fala, inclusive, que é um ministério. É um ministério. Ser pai é um ministério ser mãe. Não é algo cartesiano, objetivo e fácil. Às vezes a gente entra em crise. Eu e minha esposa falamos: nossa, poxa, tudo aquilo que a gente já ensinou e falou, será que eles não entendem? Será que entrou por um ouvido e saiu pelo outro? E a gente tem a tendência a nos exaltarmos também. E aí a gente tem que parar e falar: não, está errado. Isso é justiça própria. Eu não posso fazer um papel que pertence a Deus. Não sou eu que posso fazer isso. Senhor, dá a tua graça, age, transforma, e a gente vai caminhando na dependência dele. Eliezer. Pastor, eu encaro como um desafio. É um desafio. Grande desafio a gente criar o filho da gente. Eu cresci na igreja desde criança, de bebezinho, né? E meu pai às vezes acertava e errava, eu acho que... Sim. Ele me corrigia na palavra, sempre falava, né? Conforme o pastor está orientando, e muitas vezes ele batia também. Ele falava: você não vai fazer por bem, então você vai fazer por mal, né? Eu, quando era criança, pastor, não sei se alguns passaram por isso, não tinha escolinha na hora do culto, não. Os filhos tinham que ficar sentados do lado do pai. Aí era o desafio. Aí meu pai, assim, sempre foi comprometido com... trabalhava na igreja e, assim... E ele fazia perguntas durante... Acabava o culto, o que pregou? Aonde que foi? Se eu não falava, ele batia. Então, assim, você não prestou atenção? É o processo raiz. Exatamente. O que você entendeu da palavra aí? Mas assim, a gente faz tudo certo às vezes, e o filho da gente parece que não compreende, né? Então, às vezes a gente fala: puxa vida, eu podia ter agido que nem meu pai, que eu tenho certeza que ele ia entender se fosse dessa forma. Mas assim, o desafio que eu digo assim, o que fazer, né, além dessa orientação, porque às vezes a gente faz tudo certo, acha que está fazendo tudo certo, e a criança não responde, exatamente. não Então, dá assim, fazer, aquele retorno que você almeja. O que você faz? Chora diante de Deus e descansa nele. Sabe por quê? Porque você cumpriu o seu papel. Você acha que Deus vai exigir de você aquilo que Ele não colocou na palavra dEle? Ele nunca vai exigir o resultado. Ele exige a participação no processo. Ok? É assim em tudo na vida. Ele manda a gente pregar a palavra de Deus, sim ou não? Mas Ele manda a gente salvar? Não! Porque quem salva? É Ele. Então, o que a gente faz? Descansa. Olha só, mesmo exemplo, mesma lógica. Eu tenho um irmão, um filho, um tio, que eu amo, eu quero vê-lo para Cristo, não quero que ele morra e vá para o inferno.
Você vai lá e prega. Porque Cristo manda você pregar e eu pregar. Não é assim? Mas você é capaz de salvar? E aí você pregou e a pessoa endureceu o coração dela. O que você faz? Chora diante de Deus e descansa nele. Você vai fazer o quê? Vai pôr a força. Ah, moleque, agora eu vou... Lá. Você vai fazer um papel que não pertence a você exercer esse papel. E você vai deixar de fazer aquilo que cabe a você fazer. Agora, volto a dizer, não é uma ciência exata. Você pode pensar que naquele momento em que você fez aquilo, disciplinou, instruiu, exortou, fez tudo, e ainda assim não gerou resultado, naquele momento. Naquele momento. Você não sabe se daqui a 5 anos, 10 anos, aquilo ali que foi semeado não vai germinar. Você não sabe. É que a gente é imediatista, a gente quer assim, ó, papum. Vai lá, arruma teu quarto. Pum. Vai lá, come pepino. Ai, que delícia. Não é assim, gente. Mas a gente quer que seja. Por quê? Porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Todo esse processo dá um trabalhão danado. Mas ficou claro? Então o que a gente faz, Eliezer? Descansa em Deus, confia que toda palavra que você tem semeado no coração dele, Deus vai utilizar para a glória dele no momento oportuno. Pode falar, Sônia. Nesse semestre, nós, enquanto professores, somos obrigados a fazer um curso de moralidade infantil. E assim, tudo que o senhor está falando, ele fala muito que é um processo. Então, não é para a gente ficar preocupado com o momento. Só muda a motivação, porque lá eles falam que o ser humano é bom e que, assim, ele vai encontrar as respostas. Então, a motivação nossa é diferente, é para Deus, Bem né? diferente. Então, eu falo assim, oposto. aí lendo isso, eu ficava falando assim, nossa, eles estão quase chegando, né? Só falta chegar na motivação, né? Eu queria pegar esses teóricos, como o Jean-Jacques Rousseau, que falou que o homem é bom e o meio que o corrompe, e deixar um dia com ele umas crianças assim soltas, para ver se ele ia entender que é bom mesmo. É filósofo, né? E O legal só é assim, de ver assim que... antes eu pensava o contrário. Nossa, Deus está chegando no que a ciência está falando, né? Porque antes eu achava que a ciência era mais, né? Que tinha a palavra final, né? Hoje eu entendo assim, nossa, a ciência está quase chegando no que Deus fala, né? Isso aí, isso aí mesmo. Deixa eu chegar lá na Rosana lá. Gente, eu estou no segundo slide, deixa eu correr um pouquinho, senão não... Mas vamos lá. É bom, essa interação é importante. E o desafio vai se tornando grande mesmo, porque... E quando você consegue que a criança entenda, aí tem o pai e a mãe que não é crente. Vixe. E aí eu passei por uma situação uma vez que a Gabriela, eu falei para a Gabriela, não, meu pai, que não? Pode sim. Pode sim. Eu falei, não, eu estou falando não. Não, mas eu desautorizou estou ainda. falando que pode sim. E aí eu falei assim, ó, deixa eu falar com o senhor um negócio. A Bíblia fala lá que a gente tem que honrar pai e mãe, e a obediência é da mãe e do pai. Ela tem por obrigação respeitar o senhor, mas a obediência cabe a mim. É isso aí. Aí eu virei para ela e falei assim, você vai obedecer a quem? Ela olhou assim para o meu pai, tá bom, mãe. Porque o desafio fica grande, e eles não compreendem, né? Porque eles olham para a gente, nós ainda somos os filhos. Sim. E não consegue entender que só cabe ali o respeito, da minha parte para ele. Ele queria que eu obedecesse também, que todo mundo obedecesse. E vai Não, perfeita observação, Rosana. Eu já falei para os irmãos que eu lido isso na minha casa, na minha família, quando a minha mãe vem. Vocês não conhecem minha mãe, né? Minha mãe, quando vem aqui para passar um final de semana comigo, irmã Eunice, irmã Maria Langer, né, que fica mais próxima com ela, é assim, eu vou disciplinar meu filho ou minha filha, ela começa, você não vai tocar na mão do meu neto. Baixa essa vara. Aí eu falo assim para minha mãe, mãe, a senhora já teve oportunidade de exercer essa disciplina, e a senhora fez muito bem feito comigo. Agora é a minha vez de fazer isso com meus filhos. Eu não admito. Meus netos não são pecadores. Onde já se viu uma criança linda como meu neto,
4 anos, ó, só coisa linda que ele faz. Aí teve um dia que eu estava de férias lá no Rio, né, Glaucia? Aí eu saí com ela um período, quando eu voltei, ela falou assim, pode levar eles, e rapidinho mudou, né? Rapidinho mudou. Deixei tipo umas 5 horas com eles para eu passear com a Glaucia, de férias, pegar uma praia, eu não lembro qual foi a situação. Aí quando eu voltei, minha mãe pilhada já, ó, seus filhos não quiseram comer, não fizeram não sei o que lá, subiram pela parede. Né? Eu queria Jean-Jacques Rousseau, para deixar com ele um pouquinho, para ver se ele ia rapidinho alterar a teoria dele. Mas é isso aí, Rosana, às vezes os avós querem interferir na criação dos filhos, dos netos, na verdade. E é um problema, não pode. Vovô, vovó, você que me ouve aqui, tenha cuidado. Deus vai cobrar dos pais, não de você. Você pode até aconselhar o seu filho, que é o pai do seu neto, sua filha, né? E dizer, olha, cuidado, eu percebi que você estava muito irada, para você não estar fazendo uma justiça própria. Mas não intervenha a ponto de, no caso igual da Rosana, desautorizar, porque aí é um problema. Ednei, você tem aí? Pastor, minha pergunta é bem simples, viu? Acho que vai ser Claro. fácil responder. Eu quero saber de faixa etária, de 0 a 2 anos, de 2 a 4, de 4 a 8, eu não sei como que é dividido isso. Certo. E a conversa, sim, tem que existir a demoestação, levando sempre para Cristo primeiro, e não para a minha ira pessoal, né, para o meu privilégio pessoal, mas ela tem que ter uma consequência também, né, que você conversou 1, 2, 3 vezes para a criança, qual que é a forma de disciplinar que é a correta? Dos 4 aos 6 eu vou pegar a varinha, dos 6 ao 8 eu vou pegar o porrete. Porque a partir de 12 tu pega a clava, igual um primata. Pega uma clava assim, amarra no tronco. Porque tem que ter castigo, tem que ter disciplina física. Qual que é o equilíbrio disso? Porque hoje as crianças, você vê em muitas escolas que está lá assim, ó, não, eu quero que tudo funcione, mas não toca, não pode colocar de castigo. Como assim? Não tem consequência? Não, você só conversa. O que você tem? Vamos melhorar? E a criança sapateia, pisa em cima de todo mundo, entendeu? E aí dá vontade de já chegar lá, sabe? Dá um ser safanão. Gentil com todo mundo, né? Aonde que é o equilíbrio de que idade a que idade, como que se age, castigo, como que é que funciona? Perfeito, Ednei. Vamos lá. A Bíblia só apresenta um instrumento a ser usado na disciplina do filho, é a vara. Ela não oferece cinto, chinelo, fio de ferro, de passar, está passando, eu já apanhei. Minha mãe tirava da tomada e vapo. Já tomei. Toalha molhada com nó, nada disso. Clava. Cabo de vassoura. A Bíblia né? fala, cabo de vassoura, nada disso. Inclusive a Bíblia é contra a violência doméstica, tá, gente? Então eu quero deixar isso claro. A Bíblia só fala de vara, é o único instrumento. Isso quer dizer o quê? Que se eu for sair de viagem, for lá para o Rio de Janeiro, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou para onde eu tenho que levar na minha mala uma varinha? Não, aí é complicado, né? Até para passar lá no raio-x. O que é isso? Isso aqui é um artefato, né, O disciplinator. não, esse aqui é um artefato de tortura familiar, que eu uso. Então você, casos pontuais, você vai utilizar, claro, que outros métodos, mas a Bíblia só prevê a vara. E a vara, ela deve ser usada desde quando a criança nasce. É claro que você vai pegar um bebezinho, você não vai usar uma vara com a intensidade que você vai usar numa Ingrid de, sei lá, 9, 10 anos. Agora, à medida em que a criança cresce, existe sempre a instrução e a disciplina, e o que se espera é que a frequência maior de disciplina física com o uso da vara seja nos primeiros anos de vida, para que à medida que a criança vai se desenvolvendo e crescendo, ela assimile melhor o que Deus quer para ela,
ao sentido de autoridade, de instrução, e use cada vez menos a vara, a ponto de quando você tiver com seu filho com 13 anos, você não vai mais usar a vara, porque se você for usar uma varinha para um moleque de 13 anos, o moleque vai rir da sua cara. Então, o que você deve fazer? Ser proporcional, ser razoável. Uma criança de 1 ano, eu dou com uma intensidade no bumbum de uma forma. Uma criança de 5 anos, eu dou de outra forma. E às vezes é engraçado que lá em casa, os meus filhos pedem para ser disciplinado pela mãe e não pelo pai. E aí, por que isso? A Glaucia me disse, porque papai dói mais. Papai dá uma intensidadezinha um pouquinho mais forte. Então, tenta selecionar, né? É seletivo. Só que se dá mal, porque quando eu estou em casa, não tem jeito, é o papai. A Bíblia fala que a prioridade deve ser pelo pai, deve ser o pai usar a vara. Não é exclusividade, mas o pai deve ser aquele que deve usar a vara prioritariamente. Então, Ednei, é muito subjetivo. O que eu te diria é o seguinte: se você pega no modelo ideal, desde o nascimento, criancinha, nasceu, vai se desenvolvendo, cresceu, engatinhou, começou a andar, corre e tal, está crescendo, você vai usar muito mais frequentemente no início do que no final. Quando ele migra para a adolescência, aí não faz mais sentido nenhum a vara. E aí, o que você vai utilizar? Você vai utilizar apenas do discurso, da instrução, da correção, da exortação, porque você não vai mais fazer cosquinha nele com a vara. Mas o que se espera também que aconteça nessa fase da vida do seu filho e do meu, é que ele já tenha maturidade suficiente para entender o que é certo e errado, e perceba que o coração dele é corrupto, e toda vez que ele fale, ele peça perdão, se arrependa, peça ajuda, busque em Deus. Então, é uma outra fase da vida dele. Tudo bem? Está claro? Então, põe não, Marilene. Pode, deixa eu pegar aqui, que eu só quero passar para o próximo slide aqui. Mas pode falar, Marilene. É o seguinte, eu estava até para fazer essa pergunta que ele fez também, mas em questão também, porque é adolescente, né, como a gente sabe, Isso. não é fácil, mas assim, uma vez o senhor falou para mim, tem até uma certa idade, né, para dar umas varadas e depois não fazer mais. E o castigo? É errado a gente dar o castigo para, que nem assim, a gente tem que exortar com a palavra, mas quando adolescente a gente não vai mais usar a vara. Usar a vara, né? Se bem que tem dia que dá vontade, né? Mas... Ô Marilene, eu penso que o castigo contemporâneo que nós fazemos, eu vou tirar de você seu celular, seu tablet, seu videogame, esse tipo de castigo, ele tem o seu lugar, ele tem até uma certa validade. Mas ele não é mais o meio, como a vara era até a infância, o final da infância dela, para comunicar a palavra de Deus como a Bíblia ensina. Então, agora eu uso muito mais a instrução verbal, a demonstração, a exortação verbal do que o próprio castigo. Eu posso utilizar? Até posso, acho que tem o seu lugar. Mas ele nunca vai ter a mesma validade do que a vara teve na infância. É outro momento de vida. O que se espera de uma pessoa de 13, 14, 15, 16 anos, já é o diálogo ali, uma resposta, e a dureza do coração já está mais aberta, evidente. E aí você vai dizer para a pessoa assim, você é rebelde, você é contumaz. Sabe o que a Bíblia fala em relação a isso? Senta aqui. Meu tratamento agora contigo vai ser diferente. Vou te tratar como o povo de Deus deveria tratar um filho rebelde. Vem aqui. E aí você dá aquele gelo. E aí eu acho que até é mais bíblico do que necessariamente você tirar. Eu acho que pode tirar. Eu acho que não é errado tirar lá o videogame daquele cara que é viciado no videogame, o tablet ou a internet. Eu vou morrer sem internet. Isso. Eu acho que tem o seu lugar, mas não é tão eficaz quanto
a palavra de Deus e a exortação ali pautada nela nesse momento, tá bom? Esse gelo é dizer, mãe, eu quero fazer tal coisa com meus amigos, ir na festa. Cara, por mim você não vai a nada, você não vai a lugar nenhum, você não apenas não merece, como você é rebelde, Agora, explica o que é não merecer, né? Porque senão ela pode nortear, os pais podem nortear a criação dos filhos pelo método legalista, de recompensa. Não é esse sentido. Você não é obediente, o não merece é isso, você não é obediente, você não honra seu pai e sua mãe, você desobedece abertamente a Deus. Eu quero ir ver os Vingadores, por mim você não vai. Eu quero ir lá com meus amigos terça-feira à tarde, no Shopping Polo, ver os Vingadores, você não vai. Eu vou te dar um gelo. Mãe, faz batata frita com bife. Não. Você vai dar um gelo no seu filho mesmo. Por quê? Porque você é rebelde, porque você é insubmisso. Você vai dar uma dura. É esse o sentido de o gelo que eu estou me referindo. Você vai dar uma dura nele. Agora, no momento que você se arrepender, meu filho, você vai ter de braços abertos seu pai e sua mãe de novo. Isso é graça, é misericórdia, isso é amor, isso é bondade. Agora, enquanto você estiver obstinado aí com as suas decisões erradas, não conta comigo não, porque eu não vou estar andando de mão dadas com você para essa direção rebelde que você está tomando, não. Pastor, é só para terminar. Então, o que eu entendi, independente da idade, se é uma criança de 1 ano, se é um adolescente, um pré-adolescente, a admoestação levada a Cristo, ela tem que ser em primeiro lugar, e não para a nossa principal preocupação com a nossa imagem, né, mas sim com Deus. Isso. Mas a consequência, independente se vai ser a vara, a disciplina, ou se vai ser um castigo, se vai ser tirar um tablet, ou não ir assistir um filme, tem que ocorrer para mostrar que existem consequências pela desobediência. Sim, a questão é que quando eu estou na infância, a disciplina física, que é o uso da vara, deixa eu fechar isso aqui sendo claro, ela é essencial, ela é uma componente da educação. Você não pode suprimir, tirar a vara. Agora, quando você chega na fase juvenil, adolescente, jovem, a vara não é mais uma componente que deve estar presente nesse processo de educação, porque ela já foi feita, já fez bom uso dela anteriormente. Agora fica apenas na exortação verbal com a palavra de Deus, e você pode utilizar outros mecanismos, como suprimir um tablet, um castigo, o que for, desde que esteja acompanhada da palavra de Deus. Então, na infância, irmãos, prestem atenção, eu tenho a palavra e a vara, elas compõem a educação. E quando eu tenho 15, 18 anos, eu tenho a palavra, eu não tenho mais vara. Eu posso usar aqui uma proibição, um castigo, que seja lá como você quiser. Você pode, mas ele não compõe o modelo bíblico mais da educação nessa faixa etária. Entenderam? Está claro isso? Você até pode, mas não é mais essencial nesse processo. Agora, o essencial e exclusivo é apenas a palavra de Deus ali na exortação verbal. Vara não faz mais sentido. Já passou, já não tem o seu lugar. Rosana, cadê o microfone? Está aí já. A vara é importante porque a construção, a dor causa na criança aquela coisa da memória. Há uma associação, por isso que é importante. Mas nessa fase que a gente está do castigo, da disciplina, por exemplo, eu já vi isso acontecendo, não aqui, né, ao longo dos anos que a gente trabalha com crianças. Às vezes os pais, na hora de dar a disciplina, que nem o Ednei colocou, que as pessoas entendam que seja essa parte do social, tipo assim, você não vai amanhã na igreja porque você está de castigo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você não vai no sábado na programação dos jovens. Então, assim, que a gente entenda que essa disciplina não é com relação aos eventos que vai ajudá-lo a crescer espiritualmente, mas seja aqueles eventos sociais que não tem nada a ver com a parte, né, espiritual. Aquilo que o filho gosta. Isso. É cinema, é filme, Gente, ótima observação, Rosana.
Uma vez eu peguei, lá no Rio de Janeiro, uma pessoa que estava visitando a nossa igreja, e era de outra igreja. E a gente fez um momento de oração, e aí quando chegou na hora da moça orar, ela falou assim, gente, desculpa, eu não posso orar. Aí todo mundo falou, desculpa, por quê? Porque eu estou em disciplina na minha igreja. É mais ou menos isso. A igreja da qual a moça veio, tinha proibido ela de orar a Deus. Isso é disciplina? Isso é disciplina? Não existe isso. Isso foi uma arbitrariedade que fizeram com a moça. É a mesma coisa, fazendo analogia a isso que a Rosana está falando. Seu filho aprontou. Aí você está com uma raiva danada dele, mas você está com ar de piedade. Aí você fala o quê? Sábado tem out. Sábado você não vai no out. Pelo contrário, aí que você tem que ir para o out. Por quê? Para que quando você estiver imerso num contexto onde a palavra de Deus é centrado, está centrada lá, centralizada, você seja exposto a ela e quem sabe você não amolece teu coração e se converte, se arrepende, e confessa e deixa. Eu vou tolher o meu filho de situações assim, vou ver Vingadores, eu vou para o quarto jogar meu videogame, mas eu não vou jamais impedir o meu filho de ir no acampamento da igreja, de ir para EBD, está proibido de ir para EBD. Vocês estão rindo, achando absurdo? Tem gente que faz isso, gente. A aluna da Sônia está proibida de ir na igreja domingo e de ir na sala de recursos com ela. Então, queridos, isso não é disciplina bíblica. Por duas razões. Porque nessa fase já mais jovem, não cabe vara, é a exclusividade da palavra de Deus com a exortação, e esse tipo de castigo ainda é um castigo insensato, porque desconsidera toda a influência da palavra de Deus. Gente, são 10h15, vamos dar uma pausa, tomar um café, 10 minutos e a gente volta. Estou no segundo slide, senão não vou conseguir. Um recado aqui, antes que eu me esqueça, tanto hoje pela manhã, quanto no próximo domingo, a nossa igreja estará disponibilizando para você e sua família alguns pães que nós recebemos por doação, para que a gente possa revender, distribuir aos irmãos, para você consumir com a sua família, e esse valor vai ser direcionado para missões. Parece que só tem uma unidade agora, no intervalo o pessoal já adquiriu. Domingo que vem, acho que de novo vai ter disponível lá para venda. Outra coisa, nós temos sorvete da Que Bom. Olha como o tempo está bonito, agradável. Nós também recebemos por doação. E esse valor você não encontra no mercado. R$8, ok? R$8 o pote de 1,5 litro da Que Bom. Tem sabor flocos, creme, tem alguns sabores lá. E nós precisamos esvaziar o nosso congelador lá, o nosso freezer. Porque nós recebemos doação. Então você pode passar lá, passar o seu cartãozinho. Irmãos, isso tudo vai abençoar o reino de Deus, o Ministério de Missões, tá bom? Então não deixa de saborear, leva de sobremesa lá, para hoje no almoço você poder degustar também, tá bom? Irmãos, antes de nós irmos adiante, eu quero recomeçar esse tempo do EBD dizendo o seguinte, e isso é uma pergunta muito comum, muito frequente, que eventualmente alguns irmãos levantam aqui em aula ou em tempos de aconselhamento também. Pastor, quando eu disciplino o meu filho e a minha esposa não concorda, ou quando eu, marido, dou uma ordem ao meu filho e a minha esposa não concorda, quando tem uma falta de comunicação entre o casal, tá bom? Pontos de vista diferentes. Como é que a gente lida com isso? Primeiro lugar, não dê orientação, ordem ou faça qualquer exigência dos seus filhos sem antes você alinhar a sua comunicação com ele. Porque isso vai fragilizar a autoridade de vocês diante do seu filho. Veja,
Nossas crianças são crianças, mas elas não são bobas. Elas percebem que o pai pensa de uma forma e a mãe de outra, e o que elas fazem? Elas vão ser seletivas no comportamento delas. Elas vão perceber que a opinião delas está alinhada com a visão da mãe e não do pai, e vão fazer o quê? Ir em busca do apoio da mãe e não do pai. É assim que funciona. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiz isso quando era criança. Eu sabia. Quando minha mãe não gostava de alguma coisa e meu pai gostava, eu ia em quem? Papai, o senhor, nós não somos bobos, tá bom? Mesmo sendo criança, não subestime a capacidade delas. Elas serão seletivas, manipuladoras. Então, você e o seu marido precisam estar alinhados. Se você der uma orientação e o seu filho desrespeitar, cumpra com a sua obrigação em exortá-lo e discipliná-lo fisicamente. Senão você perde credibilidade e autoridade perante ele. Não faça ameaças e depois não cumpre essas ameaças. Isso tudo está sendo observado. Agora veja, quando eu falo em termos de ameaça aqui, é esse aviso prévio, ó, quando chegar em casa, você vai para o banheiro e a gente vai conversar. Quando chegou em casa, eu estou cansado, não vou fazer isso. Não, faça. Faça isso, porque você disse isso e seus filhos esperam isso de você. E se você não faz, eles a próxima vez que acontecer, ele vai falar assim, tranquilo, minha mãe vai esquecer, meu pai vai esquecer, vai passar assim de boa, né? Não vai acontecer nada. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Papai e mamãe têm que conversar entre si antes de oferecer qualquer tipo de criação bíblica para o seu filho, porque senão vai ter diferenças e os filhos percebem isso. Tá bom, querido? Eu queria iniciar esse tempo aqui, depois do intervalo, fazendo essa consideração, porque é importante e os filhos percebem essas coisas. Deixa eu mostrar aqui para vocês 3 principais metodologias que costumam ser utilizadas por nós pais quando não compreendemos adequadamente o nosso papel conforme as Escrituras nos oferecem. Quando, em outras palavras, eu digo, quando nós entendemos que nós somos capazes de transformar os nossos filhos e não Deus. E aí, quando existe essa percepção equivocada, primeira metodologia que a gente utiliza, que não é novidade, a gente está falando aqui já há algum tempo para os irmãos. Medo, ameaça, constrangimento. Eu vou fazer isso com você. Se você responder, eu quebro os teus dentes. Eu vou te levar para o hospital, moleque. Medo. O mecanismo do medo é um mecanismo humano que nada tem a ver com o modelo bíblico que Deus deseja que você estabeleça na criação com os seus filhos. Aí você vai me perguntar assim, mas pastor, veja, Deus age conosco mediante ameaça? Sim ou não? Sim. Então por que eu não posso agir com o meu filho mediante ameaça? Simples, porque ele tem poder e capacidade de alcançar o coração do homem, e você não. Então vamos ver, abre lá Mateus 10, 28, Ednei. Vamos ver se isso é uma consequência ou é uma ameaça. Eu poderia usar outros textos aqui também, tá? Vou usar esse aqui. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Cadê o microfone? Está aqui. Quem pode ler para a gente aqui, para sair no áudio aqui? Dani, por favor, Mateus 10, 28. Não temais os que matam. Ai, como é que eu me perdi? É isso mesmo. Não temais os que matam o corpo e
não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E aí? É consequência ou é ameaça real? Ameaça, Jesus está dizendo. Não temam, em outras palavras, os homens. O máximo que eles podem fazer é tirar a tua vida. Tema a quem? A Deus, que além de tirar a tua vida, é capaz de levá-la à condenação para a eternidade futura inteira. Então a gente está falando de ameaça, sim. Só que a diferença é que quando Deus ameaça o homem, ele tem poder para alcançar o coração do homem. Lembra o que ele fez com Jonas? Não foi uma ameaça a Nínive? Em 3 dias, Nínive será subvertida. Lembra lá em Jonas capítulo 3? O que acontece com os ninivitas? Todos eles se convertem. É uma ameaça ou uma consequência? É uma ameaça real. Mas Deus usa da ameaça, às vezes, para mover o coração do homem. Mas Ele tem esse poder. Eu e você temos esse poder? Não, porque Ele não nos deu esse poder. Eu não consigo mudar o coração do homem. Quando Ele ameaça, Ele consegue mudar o coração do homem. Lembra da aula do Deus imprecador que nós trabalhamos aqui? Um Deus que julga. Ele ameaça, Ele avisa. Ele diz, se fizer isso, vai acontecer aquilo contigo. Escolha a vida para que viva, não escolha a morte, senão vocês vão morrer. Então, Deus ameaça. E aí, naquele bom ditado do provérbio popular, quem avisa, amigo é. Mas, poxa, Deus faz isso com o homem, eu não posso fazer isso com meu filho? Não. E, basicamente, você não pode fazer isso, por quê? Em primeiro lugar, quando Deus faz isso, é exercício da justiça dele. Em segundo lugar, ele alcança o coração do homem. Você não pode julgar, porque se você julgar o seu filho, você estará tendencioso a exercer uma justiça própria. Quem tem que julgá-lo é Deus. Em segundo lugar, você jamais, por meio de ameaça, constrangimento ou promoção de medo, vai conseguir alcançar o coração dele. O máximo que você vai conseguir é restringir o comportamento externo dele. Você vai criar um fariseu. O que é o fariseu? É alguém que você olha assim de fora, obedece perfeitamente, mas o coração dele está extremamente distante de Deus. Ele não conseguiu ser alcançado em seu coração. Está claro isso, irmãos? Aqui, Chay, por favor. Só liga aí. Não, e além disso, você vai estar incentivando e ensinando ele a pecar também. Não que ele precise aprender, porque ele já sabe. Mas aí ele vai ter medo de você, ele vai crescer tendo medo de homens, e isso é um pecado de temor a homens daí, né? Você vai estar só nutrindo isso. Perfeito. E outra, se você cria seus filhos gritando com ele, gritando, adivinha qual vai ser o tom de voz em que ele vai estar familiarizado a falar, se relacionar socialmente? Gritando. Para ele vai ser normal. Para ele isso vai ser normal. Um tom de relacionamento um tanto hostil, ameaçador, vai ser o parâmetro, o referencial dele. Outro dia eu estava no carro com a Glaucia e nós estávamos conversando. Nós não estávamos nem brigando. Mas a hora a gente falava com um tom de voz mais alto, outro mais baixo, e às vezes a gente ria, e de repente atrás o Ronizinho falou assim: mamãe e papai, parem de brigar. A gente olhou para o retrovisor e falou: como assim, filha? A gente está brigando não. A gente está rindo aqui, está conversando. Eu acho que ele não estava prestando atenção no teor da nossa conversa, ele estava distraído olhando para a janela, mas ele ficou percebendo variação no nosso tom de voz, e de repente ele achou que a gente estava brigando. Agora, se você e o seu marido, ou você e sua esposa, estão toda hora brigando, o seu filho vai achar que isso é natural.
volto a dizer, nós não podemos utilizar do instrumento da ameaça, da coerção, do medo, do constrangimento, porque quando fizermos isso, nós vamos estar fazendo um papel que não pertence a nós e estaremos automaticamente deixando de exercer o papel que Deus conferiu a nós. A gente nunca vai conseguir fazer as duas coisas juntas. Ok. Próxima metodologia. Estou dando uma corridinha aqui. Recompensa. Ah, isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é uma maravilha. Ó, se você fizer tal coisa, se você se comportar, se, sempre vai ter uma partícula condicional aí. Se, então, isso. Irmãos, sabe o que é? Sabe o que é a recompensa? Eu vou dizer para os irmãos o que é a recompensa. A recompensa é um estímulo ao amor próprio. Sabe por que é um estímulo ao amor próprio? Eu vou dizer, você vai ensinar o seu filho, por meio do dia a dia que você lida com ele, a ponderar a relação custo-benefício. Compensa obedecer o que minha mãe está dizendo e em troca receber tal coisa? Ah, compensa. Então beleza, eu vou obedecer. Quando ele sacar isso, ele vai elevar as apostas. Você pode escrever isso. Ele vai elevar as apostas. Cadê o microfone aqui, Shine? Por favor. Por favor, Nil. Pastor, mas existem duas formas de você colocar a recompensa, ao meu ponto de vista. Se você fizer, eu te dou isso. E se nós invertermos isso, porque você fez isso, um benefício, eu vou te compensar por isso. Aí... Eu ia falar isso agora, Nil. Não haveria problema, porque você não fez uma promessa prévia. Você apenas está reconhecendo e honrando o esforço do seu filho. Meu filho, poxa, você é demais, você foi bem na escola esse ano, você tem orgulhado o coração do seu pai, você tem agradado a Deus, eu queria valorizar essa sua atitude de obediência, de amor a Deus. Cara, sábado a gente entra no carro, sábado a gente vai pro Hopi Hari, a gente vai no Wet n Wild, a gente vai passear, vamos no McDonald's. Não tem problema absolutamente nenhum isso. O problema é a condicional. É o negociar, é o barganhar. Você macula a motivação do coração do filho. Então, você torna, inclusive, você forja uma visão da criança no relacionamento dela com Deus, que Deus é um grande Papai Noel. Que se você se comportar bem ao longo do ano, no Natal, o bom velhinho vai te dar o que você pediu. E você orienta ou norteia a criação que você oferece ao seu filho de forma legalista, de forma compensatória, e não baseada na graça. É porque eu entendi que Deus me amou, enviou o seu filho, que agora o mínimo que eu posso fazer é agradá-lo, é vivê-lo para o louvor da glória dele, é obedecer a sua lei. Mudou tudo. Então, veja, quando eu uso, Nil, a expressão recompensa, eu quero fazer uma distinção, apenas para efeito didático aqui em aula, de reconhecimento. Eu diria que o que você propôs era mais uma expressão de um reconhecimento, um ato de bondade de um pai. Recompensa aqui, eu estou falando numa contrapartida. Ó, se você for para a escola e brigar com o seu amigo de novo, você vai perder isso, isso e isso. Ou se você se comportar e tirar 10, eu vou te dar isso, isso e isso. Ou se você, enfim, respeitar o mais velho, eu vou te dar... Ó, a gente vai na festa, a gente vai na igreja.
olha que terrível. A gente vai na igreja. Se você se comportar, quando chegar em casa, eu vou te dar um carrinho do Hot Wheels. Acabou. Ele vai olhar e vai falar assim, pô, igreja, sinônimo de Hot Wheels. Ótimo. Kinder Ovo, vou te dar um Kinder Ovo. Acabou, você acabou de comprometer a motivação do coração dele. E aí, meu irmão, pode falar, Ednei, aí já era. Pode falar, Ednei, fica à vontade. Pastor, aqui também tem que tomar cuidado com outro extremo, né? Que você não se comportar de um jeito, né? Então, a parte da recompensa aí também é negativa, né? A gente sempre fala tem que fazer isso, né? Se você não se perceber, é consequência, né? Sem dúvida, Ednei. É resultado do erro que a criança cometeu. Agora, vocês estão percebendo que é complexo criar filhos, né? Já deu para perceber, né? Eu saí daqui no intervalo, falei 10 minutinhos, aí quando eu estava saindo, o Renato falou, pastor, em vez de ser o mês da família, tem que ser o semestre da família, né? Para a gente tratar, porque tem tantas dúvidas, perguntas, assuntos a serem abordados, e é verdade, é inesgotável. Agora, o que a gente está tratando aqui é a base, é o fundamento. As variações vão existir, mas se você tiver esses princípios fundamentais, você consegue adequar a cada uma das situações em que você vai encontrar com seu filho. Então, se desobedece, eu não diria que é recompensa, já é resultado natural a disciplina, porque ele já sabe. A recompensa está no vínculo de uma condição, de uma promessa. Então, assim, você, como eu falei, eu quero o PlayStation 4. Então, estuda o ano inteiro e passa na prova. Passa com nota 10, aí eu te dou o PlayStation 4. Aí, alguns pais, além de errarem fazendo isso, quando a criança se esforça, ela desonra a criança também não cumprindo a promessa. Sabia disso? Conheço vários pais assim. Eu não entendi ainda o gelo, porque para mim o gelo ficou gelo. como uma recompensa ao contrário. O gelo já até derreteu a essa altura, viu, Sônia? O gelo só existe quando não há arrependimento, não existe reconhecimento da ofensa. O gelo, a igreja inteira é convidada a dar a um membro do corpo. Paulo diz, se tem alguém obstinado, que está em disciplina, nem se assente para comer com essa pessoa. Não está dizendo que seja mal educada, mas também não está dizendo para desenvolver comunhão com ela. O senhor falou, eu deu esse estudo, o senhor falou que a família não faria o gelo, seria a igreja. Não, eu falei que a família não iria romper o relacionamento, porque é família. O gelo não é deixar de falar, o gelo... É mostrar, transparecer, aí cada um vai evidenciar isso de uma forma, transparecer sua indignação com o pecado que a pessoa insiste em praticar. Então, aqueles mimos que a pessoa espera que a mãe, o marido, a esposa, o filho, sei lá, ofereça a ele, acabou, não conta comigo. Não conta comigo. Agora, a esposa vai se divorciar do seu marido por causa disso? O filho vai sair de casa por causa do erro do pai ou da mãe? Ou o pai e a mãe vai botar o filho para... Não é isso. A igreja faz isso. Chegou no último passo da disciplina, camarada, você não quer mais nada com Deus? Não quero seguir minha vida independente de Deus. PT, saudações, aqui você não faz parte mais desse corpo. Você está sendo desligado. E dentro da família? Não tem como romper. Um marido e uma esposa é um vínculo indissolúvel. Um filho com o pai nunca deixa o pai nunca deixa de ser pai para um filho, ou o filho para um pai. Não tem como interromper essa relação. O gelo é a maneira como eu evidencio essa minha indignação com a persistência do indivíduo em estar errando. E aqui no contexto da aula de criação de filhos, eu estou falando de um filho obstinado, rebelde, que quer errar, quer desonrar os pais, quer viver sua própria vida. É nesse sentido. Deu para esclarecer agora o gelo? Então tá bom. Muito bem, queridos irmãos. Isso aqui é problemático. Agora veja, Deus, cadê? Está aqui.
Deus recompensa o homem? Sim ou não? Sim, sim. Volto a dizer, quando Deus recompensa o homem, Ele não recompensa o homem nesse molde da condição. Se fizer isso, eu te dou aquilo. Na aliança mosaica lá com Israel até tinha um pouco disso, mas foi Deus que estabeleceu com o povo. Com a igreja isso não existe. Ele já nos deu tudo que a gente precisa. Ele não pediu nada em troca. Ok? Nós é que devemos viver para o louvor da glória dele como expressão da nossa gratidão a ele. E aí ele recompensa como? Com galardões, com presentes, com reconhecimentos. Que ele nunca falou assim para mim, Roni, ó, se você fizer isso, eu vou te dar galardão. Ele faz isso por livre e espontânea iniciativa dele, porque ele é bom, faz parte do caráter de Deus, nos abençoar, nos presentear. Mas você olha nas Escrituras e vê em algum momento ele assumindo esse compromisso com a igreja de Cristo, dizendo, ó, se a igreja fizer isso, então eu vou dar aquilo. Ele não faz isso com o homem, tá bom? Irmão Sebastião quer falar lá também. Peraí. Cadê o microfone? Ah, está aqui. Passa, por favor, lá, irmão. É, porque a lei de recompensa ela é muito perigosa. Porque pode crescer um filho, um cidadão qualquer, com essa compreensão. Sim. Entendendo que ele tem que receber recompensa em tudo que ele faz. E não é assim. Né? Na vida real, no dia a dia, não é assim. A recompensa, se for reconhecido do que ele fez, do que realizou, né? Só vem de Deus. Sim. Porque Deus graciosamente nos concede. Graciosamente nos concede. Porque aí cresce um cidadão aí igual em Brasília, né? Tudo por recompensa. E não pode ser assim. Né? Senão cresce um cidadão até frustrado. Pô, eu fiz isso, não fui recompensado, eu também não vou. E já cria essa expectativa. Já cria essa expectativa. Tem muito... Né? Ó, presta atenção, irmãos, olhem para mim aqui. Tem muito crente sincero que entende equivocadamente o ensino bíblico e quando se depara com o sofrimento, a dor, faz esse questionamento. Mas, poxa, eu sempre fui fiel a Deus. Eu sempre fui obediente a Ele. Por que eu estou passando por esse momento de desemprego? Por que eu estou passando esse momento de enfermidade? Por que eu estou passando... Veja, em algum momento Deus assumiu o compromisso com a igreja dele de recompensar? Não. Paulo apenas reconhece que isso vai acontecer e chama isso de galardão. Mas em nenhum momento Deus assumiu o compromisso com a igreja dele de que, ó, Nil, se você for um bom filho, eu vou te dar prosperidade. É isso que a teologia da prosperidade está fazendo aí fora. Isso não é compromisso que Deus assumiu com a igreja. E outro aspecto também é ficar atento para o elogio. O elogio tem duas faces aí, né? Porque é meio perigoso. Muito perigoso. Aí também cresce um cidadão que ele quer ser elogiado. E quando não tem o reconhecimento... ele fica triste, faz beicinho. Então, não é assim. Né? É isso aí mesmo, irmão Sebastião. É difícil, né? Então, muito cuidado com o elogio. Né? É perigoso. Agora, os pais, por exemplo, precisam estar atentos. Por exemplo, se o filho ou a filha, no seu determinado, na escola ou nas obrigações, né? Se fizer tranquilo, cumprir as obrigações, na verdade, é um dever do pai recompensar o filho por isso. Mas é isso aí intimamente. Isso não pode estar, meu filho, você vê, tá, eu vou te dar isso, se você não fizer, também não vou te dar. Não é assim, porque cria expectativas negativas, né? Nesse caso que o irmão está colocando, que é igual o que o Nil mencionou, eu usaria a expressão
reconhecer, honrar. Reconhecer. Né? Porque a recompensa, ela pressupõe uma contrapartida. O reconhecer e honrar, não, é um ato de liberalidade daquele que faz. Ok? Então, essa é a ideia, tá bom? Então, eu honro meu filho pelo esforço que ele tem empenhado, ele tem demonstrado, mas eu nunca faço isso com uma condição prévia, porque aí eu maculo a motivação dele. Ok? Isso é perigoso. Mesmo, né? É daquele bom patrão. O funcionário está lá trabalhando, cumprindo com as suas obrigações, se esforçando, ele não fala nada. Né? Mas se ele, lá na compreensão do seu chefe, ele foi um bom funcionário durante o ano, né? Ele pode receber uma surpresa. Pô, você vai ser agora o subchefe aí da seção, alguma coisa. Por quê? Sim. Mas nunca dizer, se você esforçar aqui, você vai ganhar prêmio, você vai ter galardão. Não é assim. Né? Perfeito. Alguém leia para nós 2 Coríntios 5:10, por favor, aí. Deixa eu só pegar o microfone aqui, o irmão Sebastião. O irmão lê para a gente, irmão? Daí? Não. Elisama. Obrigado. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Então, todos nós receberemos o resultado da parte de Deus dos nossos atos ao longo da vida. Vamos passar pelo tribunal de Cristo. Isso aí é a palavra de Deus. Paulo está dizendo, a igreja vai ter que comparecer um dia diante de Deus. Ele vai reconhecer cada ato, identificar que nós praticamos, e a gente vai responder por eles. Seja coisas boas, sejam coisas ruins. Deus faz isso. E quando Ele o faz, Ele alcança o coração do homem. E eu e você? A gente nunca alcança. Agora, isso não me impede de reconhecer, honrar, mas nunca eu devo recompensar. Está clara a diferença, irmão? Recompensar pressupõe uma condição estabelecida previamente a um ato. Honrar, reconhecer é um ato de liberalidade daquele que o faz para um filho. O filho é surpreendido quando eu reconheço, eu honro. Ele nem sabe que ele vai obter aquilo. Como dizia meu pai, quando eu tirava uma nota boa e vinha feliz, ele falava às vezes assim para mim assim, você não fez mais do que a sua obrigação. Aí tomava um banho de água gelada. Aí chegava no final de semana, meu pai falava assim, não, vamos no shopping. Honrou, mas desvinculado de qualquer condição. Deu para entender, irmãos, como isso é importante? Por último, por causa do nosso horário aqui, um terceiro e último método tradicionalmente utilizado na criação dos filhos, a vergonha, a culpa. Sabe aquele discurso que às vezes alguns pais fazem, para o filho assim, eu não consigo imaginar que você seria capaz de fazer o que você fez. Isso nunca me passou pela cabeça. Eu não crio filho para fazer... O que ele está dizendo com esse discurso? Nossa, o que eu fiz foi algo terrível. Ele está fazendo o filho perceber, assim, se sentir envergonhado, culpado, ridicularizado pelo que ele fez. E aí, alguns pais ainda manipulam o relacionamento com seus filhos chorando. Depois de tudo que eu fiz por você, olha quanto sangue eu doei, eu abri mão da minha vida para criar você, seu ingrato. Aí o filho olha e fala, meu Deus, mecanismo de controle comportamental. Ao invés de você ajudar ele a se sentir entristecido com o pecado dele com Deus, você o faz se sentir envergonhado com você, pai, que é a autoridade. Como é que Deus age com a gente? Deus olha para a gente e fala, nossa, Liliane, não acredito.
depois de eu enviar meu filho para morrer na cruz do Calvário, no teu lugar, sua ingrata. É assim que Deus faz com a gente? Então, olha lá comigo, Miqueias capítulo 7. Miqueias é bíblico, tá, irmãos? É profeta. Está na Bíblia. Vou ajudar você a achar. Está entre Gênesis e Apocalipse. Cadê o microfone aqui? Ah, está aqui. A irmã Maria Langer. Pode falar. Pastor, mas quando você Fala pertinho aí, minha irmã, isso. o ano todinho a faculdade e o menino não passou do ano, o que você vai falar para ele? Quando a gente paga o ano inteiro a faculdade, E chega no final do ano, o filho não passou. dá uma boa coça, tô brincando. Então, minha irmã, a gente precisa entender o seguinte: por que a pessoa não passou? Foi porque ela levou o semestre ou o ano inteiro brincando na faculdade, faltando, se divertindo. Então, se for esse o caso, a falha já existia ao longo de todo o ano que a gente negligenciou. Não foi lá na frente apenas com o resultado da reprovação. Então, a gente tem que chamar os nossos filhos e saber, aí, regularmente, como é que você está na escola, como é que você está, quem são suas amizades. Não é chegar em dezembro e pegar o boletim lá e descobrir, nossa, ficou reprovado. Ok? Então, isso é uma coisa que a gente já tem que estar agindo antes, inclusive. Agora, se é uma reprovação fruto de uma deficiência, uma limitação, uma má compreensão do assunto, aí é uma outra realidade. Você vai tratar com graça, vai dizer, não, filha, vamos lá, vamos tentar de novo ano que vem. Isso acontece, as pessoas não vão parar a sua vida por causa disso, vamos insistir. Então, são várias as possibilidades envolvidas. Agora, eu volto a insistir, se um jovem está fazendo a faculdade, os pais estão lá se matando no trabalho para poder pagar, honrar financeiramente o curso, está vendo que o filho está brincando, zoando, se divertindo. Então, o problema não é o resultado final, porque esse resultado já é esperado. O problema é o ano inteiro em que você, pai e mãe, percebeu isso e não fez nada. Você devia ter, no primeiro momento que você percebeu isso, interferido. Mas vai fazer o quê? Se ele vai para o barzinho e mente, e vai para a festa... Aí a gente vai dar o gelo. Entendeu? O que a gente vai fazer? Ó, eu não estou aqui, fulano, para sustentar os seus pecados. Você quer ir para o barzinho? Você vai por conta própria, eu não vou mais pagar a sua faculdade. Estou indo amanhã lá cancelar o seu curso. É isso que você quer? Então, já está na fase que a gente espera que não aconteça, porque a gente aqui está falando de um modelo ideal desde o berço, sendo criado no Evangelho de Cristo, no modelo bíblico. E aí, o resultado não vai fugir do que a gente espera, que é a conversão, a humildade, a submissão, a dependência dos nossos filhos a Deus. Mas se isso acontece, eu vou tratar ele como um rebelde. Cara, vem aqui, vamos conversar. Por que você está falando? Ah, pai, não enche minha paciência. Eu já tenho 23 anos, eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu quero fazer isso, Cara, você é rebelde, você é obstinado. Eu não estou aqui para sustentar, ser conivente com o seu pecado. Você vai responder diante de Deus. Porque tudo que eu tinha que fazer, eu fiz por você. Tudo que estava ao meu alcance, eu cumpri. Agora é você com Deus. Vou lá e vou cancelar tua faculdade, não vou pagar mais. Agora, chamou para conversar, é isso mesmo. Tá bom, e eu continuo pagando, continuo. Toma aqui o carro, toma aqui dinheiro, toma aqui... Estou sendo conivente. E esse é o problema, a conivência. Tá bom? Passa para a irmã Gessi aqui, por favor. Sim, pastor, tudo isso é bom ouvir. Mas e se o filho da gente já tem 28 anos e ele paga todas as contas deles e ele mora com a gente? O que a gente deve fazer
quando ele fala para você, não me enche, você está me enchendo, o que devemos fazer? Irmã, uma orientação que eu daria para esses pais parece ser dura, tá? Mas é necessária. Eu pago minhas contas, não me encha a paciência. Eu sou o Senhor da minha vida, então rua. Você não acha que você é suficiente? Que você não depende de nós? Então você tem um mês para sair de casa. É o gelo. Agora é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Agora, o que eu não posso fazer é sustentar e ser conivente com uma postura rebelde, pecadora, e tolerar isso, financiar algumas vezes isso, ser conivente com isso. Tem famílias da igreja que eu já falei para os pais, não receba seu filho na sua casa, ele é rebelde, dê um tempo, manda ele embora. Talvez fazendo isso, Deus vai fazer cair a ficha no cara. É o filho pródigo. Ele tem que comer, às vezes, bolota de porcos, para ele se dar conta. Agora, se até quando é a hora de comer a bolota de porcos, as bolotas de porco, os pais vão lá no chiqueiro e pegam para si para comer no lugar do filho, o filho vai aprender quando isso? O filho vai aprender nunca. Então, a gente precisa ser firme, porque Deus quer de nós isso. Agora, cada caso é um caso, a gente precisa conversar, analisar antes de chegar nesse ponto. É isso que é importante a gente reconhecer. Miqueias 7, 18 a 20, quem abriu aí pode ler para nós. Tati, deixa eu pegar aqui o microfone, minha irmã, só para a Tati falar. Já estou atrasado aqui. Passa, por favor. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Olha que interessante. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Deus, quando trata conosco, Ele joga na nossa cara os nossos pecados para que a gente se sinta culpado diante dEle? Não. Mas tem uma porção de pai, uma porção de mãe, que faz assim, eu não acredito, eu não crio meu filho para ser assim, e começa a fazer o filho, independentemente da faixa etária, a se sentir culpado e ridicularizado, envergonhado profundamente, pelo ato errado que ele cometeu. Qual é o sentimento que nós, enquanto pais, devemos promover no coração do nosso filho? Um sentimento de culpa perante Deus, e não de vergonha perante o pai. A gente não cria o nosso filho para nós, a gente cria o nosso filho para ele, porque o nosso filho não é nosso, é herança dele. Então, ao invés de fazer o seu filho pensar, puxa, eu pequei contra Deus, eu faço meu filho se sentir envergonhado e culpado de olhar na minha cara. Eu não tenho nem capacidade de olhar para o Senhor, Pai. E esse não é o caminho. É todo o tempo querer tirar o foco de Deus e colocar em você como pai e você como mãe. Está errado. E muitas vezes a gente faz isso, sabe por quê? Porque a gente quer controlar as ações dos nossos filhos.
para atender a minha expectativa e o seu desejo de não passar vergonha, de os outros passarem e falarem assim, ó, parabéns, Tati, que educação joia que você oferece para os seus filhos, você, ó, se engrandece. Depois de tudo que eu fiz por você, meu filho, eu trabalhei, fiz hora extra, eu não sei o que, eu me sacrifiquei, eu não vivi minha vida. Começa aquela chantagem emocional, aquela autocomiseração. E Deus fala, nem eu faço isso com vocês. O que leva vocês a pensar que agindo assim com seus filhos, eles vão olhar para mim e não para você. Outro texto, Hebreus 8, 12. Isso aqui eu vou ler rapidinho com os irmãos. Hebreus 8, 12. E aí eu encerro. Olha aqui que diz o autor aos Hebreus, mencionando inclusive uma passagem de Jeremias 31. Pois para com as suas iniquidades, ou seja, seus pecados, suas transgressões, suas desobediências, como que Deus vai fazer com o homem? Usarei de misericórdia e dos seus pecados, jamais me... Não, eu vou jogar na sua cara para você se sentir humilhado e não ter mais a capacidade de olhar nos meus olhos. É isso que Deus faz isso? Mas tem pais fazendo isso com seus filhos. Chorando. E chorando assim, um choro manipulador. Minha mãe dizia, lágrimas de... Olha, vocês tiveram a mesma mãe que eu? Gente, não sabia que nós éramos irmãos biológicos, porque em Cristo eu sabia. Lágrimas de crocodilo. Né? Exatamente. Concluindo, irmãos, então, o que eu gostaria de chamar a sua atenção? Lembre da sua incapacidade. Sabe o que isso é bom? Porque isso nos faz depender diariamente de Deus. Vai você achar que pode alguma coisa. No instante seguinte você já se acha independente de Deus, autossuficiente. Reconheça, querido irmão, querida irmã, que você não é capaz de mudar o coração do seu filho. Reconheça isso. E isso é libertador, irmãos. Porque se seu filho toma uma decisão errada, a opção é dele, ele vai responder perante Deus por isso. Se seu filho toma a decisão correta, faz a opção certa, a glória é de Deus. Isso é libertador. E cadê você? Você não aparece. Você é só um instrumento. Você é apenas um colaborador. Volto a dizer, Deus não nos chamou para mudar o coração do nosso filho. Quem faz isso é Ele. Deus nos chamou para sermos ferramentas, instrumentos, colaboradores dEle nesse processo. Então reconheça a sua falência e busque em Deus, diariamente, sabedoria para criar corretamente seus filhos no caminho do Senhor. Tudo bem, irmãos? Próximo. Como você é como pai? Como você tem agido como mãe? Será que você utiliza? Eu poderia mencionar outras metodologias. Eu usei o medo, a recompensa e a vergonha ou a culpa para ilustrar mecanismos temporários de controle do comportamento dos nossos filhos, mas nunca mecanismos que alcançam, transformando o coração do nosso filho. Porque quem faz isso é Deus. Como você tem sido como pai, como mãe?
você tem agido na criação dos seus filhos, reconhecendo a sua incapacidade e a sua total dependência de Deus, ou você tem sido adepto do sistema de controle externo e temporário? Como é que você está lidando com isso? Você pode colocar limite e deve colocar limite na vida do seu filho. Mas, quando ele ultrapassa esse limite, como é que você lida com isso? Com o seu sangue quente, nariz de lava, parece um touro, o zóio fica vermelho assim, zoião, te fulmina, parece que lança um raio. Ou você para e fala: Senhor, me ajuda. Quantas vezes eu já ensinei a meus filhos isso? Tem misericórdia deles, Senhor. E age convencendo cada um deles, porque só o Senhor é capaz de fazer isso. Eu já comuniquei, eu já falei para ele qual é a tua verdade. Como você tem agido? Como você tem feito? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã de crescimento, de estudo bíblico. Obrigado por podermos aprender a luz da Tua palavra, de que o Senhor não nos deu o poder ou a capacidade de mudar o coração dos nossos filhos. E isso, em certa medida, para nós é libertador. Mas, ao mesmo tempo, ó Deus, o Senhor nos chamou para participarmos desse processo contigo. Esse processo de convencimento que não é um ato instantâneo. Ele é prolongado. Ele dá trabalho, ele é cansativo. Mas ele é compensador. Senhor, nos ajude a cumprirmos bem a nossa tarefa, podendo apresentar os nossos filhos diante do Senhor, em louvor, em honra e glória ao Teu nome, fazendo-os perceber que a todo tempo o compromisso que eles devem ter, antes de tudo, é contigo, e depois então conosco enquanto pais, de maneira que os seus atos de justiça possam exaltar o Teu nome, e seus atos de transgressão possam ser objeto da Tua misericórdia, mas que tanto um quanto o outro possam ser dirigidos a Ti e não a mim. Que os nossos filhos cresçam amando o Senhor, que nossos filhos cresçam servindo ao Senhor, que nossos filhos possam viver para a honra, glória e louvor do Teu nome. É por isso que o Senhor nos confiou tão grande herança, e é por isso que nós queremos apresentá-los diante de Ti com toda a nossa força, sabedoria e entendimento que o Senhor nos concedeu. Eu peço isso por mim e pelas famílias da Tua igreja. Obrigado pelas famílias daqueles que nos visitam na manhã de hoje também. Que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, que o Senhor possa falar a eles que a nossa semelhança, eles podem contar conosco e com a Tua palavra para instruir os seus filhos no Teu caminho. Obrigado por essa manhã, abençoa o nosso dia e nos traga logo mais à noite também para o nosso culto público. Te pedimos essas coisas em Cristo Jesus. Amém.